Gente, vai ser difícil acompanhar a última apresentação, tá? Somente porque essa é um enfoque totalmente diferente. Isso aqui foi para, não necessariamente ganhar dinheiro, mas foi para o bem comum. Tá? Foi um projeto das Nações Unidas, dos Estados Associados, e análise de texto. Beleza? O interessante disso é que que eu vou discutir com vocês é a importância da presença online. Todo mundo fala, eu tenho uma conta no Facebook, eu tenho no Twitter, eu tenho no WhatsApp. Quão relevante é isso para o conhecimento público? Ou quão relevante é a sua, rapaz aí de camisa verde? Qual que é a importância, parceiro? A importância da sua, do rapaz lá atrás, você não, Gica. A conta de cada um de nós como preditor macroeconômico. Basicamente, vai ser mais blá blá blá, tá? Eu vou poupar vocês ao máximo possível das suas letrinhas, mas quem quiser perguntar, sinta-se à vontade. Eu vou discutir o problema rapidamente, solução, a metodologia, aí são 2 slides de sobre as letrinhas, os benefícios e também as limitações do processo e algumas sugestões de próximos passos. Depois que aqui eu olhei no final, mas sinta-se à vontade de perguntar, a hora que você quiser, levanta a mão, grita, só não faz sinal de máscara. Então, vamos lá. O problema foi basicamente o seguinte. Há um país do Sudeste Asiático que queria, na época, isso é um projeto de 2012, tá? Que queria, estava no processo de ascensão ao OMC, não é isso? Acho que não posso chamar. Isso. Estava no processo de ascensão ao OMC, que proíbe categoricamente qualquer subsídio à importação. Beleza? Esse país, em particular, 35% da população, que dá em torno aí de seus 100 e poucos milhões de habitantes, classe C, D e E, eles vivem basicamente de arroz cozido, em latão de tinta, no fogareiro de querosene. Arroz e querosene têm um subsídio de importação de mais ou menos, na época, de 45%. Então, para subir, ou para integrar a OMC ou a WTO, né, isso tinha que ir embora. Agora, imagina 150 milhões, 120 milhões de pessoas, cuja a renda básica vai desaparecer em 50%. Porque o arroz vai ficar mais caro, que é o que você come, e o querosene, que é o que você usa para comer arroz, vai subir também. 55% aumento, ou 50% no preço do arroz. Esse país, em particular, tem uma geografia interessante. Para vocês que gostam de geografia, vocês vão identificar o país. São 17.500 ilhas, uma população de mais ou menos 280 milhões de habitantes, e eles falam 350 línguas diferentes. É um país predominantemente muçulmano, aliás, tem a maior população muçulmana do planeta, de etnia nativa, né, os Bumiputros, e cristãos. Agora, imagina, você está com fome. A família está com fome porque o preço do arroz subiu. Todo mundo mora numa ilha. Um lado muçulmano, um lado cristão. Os muçulmanos, via de regra, nesse país, são mais pobres que os cristãos, que são etnia chinesa. Há problemas. Tipo, de um lado, invadir o outro e queimar tudo até o chão. Em 12 horas, de vidas desaparecidas. Agora, como é que você consegue gerenciar ambos os objetivos numa situação praticamente paradoxal? Eu quero subir para o OMC e ter mais renda, mas para isso eu tenho que destruir a renda de metade da população e provavelmente causar uma guerra civil. Como é que eu gerencia isso? A discussão foi, vamos fazer uma conexão com a população, vamos ouvir a população através de mídia social. Vamos ver se há um jeito de medir isso e achar um caminho no meio do caminho. Esse era o problema. Tranquilo? Paralelamente a isso, voltando para o slide anterior, 2 perguntinhas rápidas. Você consegue imaginar uma relação entre o omelete de tofu, que aliás é uma delícia, só que não, e inflação, e, foi o que eu falei, a importância do footprint digital. Nós fizemos uma prova de conceito no POC. Por quê? Nós fizemos resultados rápidos. Tudo que eu vou descrever para vocês
aconteceu em exatamente 9 semanas. O problema, uma redefinição do problema, foi entender como essas classes mais pobres poderiam gerenciar uma situação econômica extremamente adversa. O resultado, se você não ler, é que nós acabamos medindo a inflação ou um item macroeconômico. A inflação foi simplesmente a variável disponível no momento, naquela época, com esse tipo de precisão. 90 a 95% de precisão em 9 semanas, mídia social só. Então, tem algum economista aqui? Por favor, levanta a mão. Ótimo. Assim, porque o economista a gente fica realmente bravo com isso. Não, mas como é que você modelou macro, mas você não. Matemática era macro. Tá? Vamos lá, os detalhes. Esse país em particular, para quem já sabe o que é o terceiro maior mercado de smartphones do planeta. Tá? Ou smartphones e mídia social do planeta. Cresce, aumentou um pouco, na época 60% ano a ano, hoje está em torno de 65% ano a ano. É o terceiro maior mercado do planeta para mídia social. O primeiro é os Estados Unidos. Adivinha? Vamos ver se vocês adivinham qual é o segundo maior mercado. O segundo maior mercado de smartphones e mídia social do planeta. Esse é o terceiro, os Estados Unidos é o primeiro. Clica o segundo. Brasil, obrigado. Muita gente não sabe, mas tudo que eu estou falando aqui se aplica aqui em casa. Tá? Pula esse detalhe aqui, vou voltar para ele. 18 meses de dados. Esse volume de data retrieval, ou content management. O pessoal da VideoDAP falou. Um idioma nacional com 12 permutações no tema, 12 dialetos locais. Eu tenho uma ilha, o dialeto nacional e o dialeto local. Nós montamos taxonomias para cada um deles. Tá? Uma cultura basicamente asiática, onde o bem comum é interessante e é uma cultura de compartilhar informação. O ponto de 1 milhão de posts sobre receitas e costura. Por quê? Foi o que nós modelamos. Era uma POC, nós tínhamos que achar algum item da economia que desse ação. Nós tentamos 9 fatores, esses 2 deram muito certo. Receita de cozinha. Tá? Como fazer um omelete de tofu que se consiga comer 3 dias na semana na sequência. É difícil. E tinha muita receita, muito truque, muito pulo do gato. Vamos fazer isso. Por quê? A gente vai falar depois, reposição de proteína. E o outro de costura. Também você precisa comer, você precisa manter a roupa dos seus filhos. Então, como você reutilizar, ou como você podia recortar a roupa, para fazer roupa para os mais novos. Esse volume de posts, lembra? 2012. 12 DHs. 18 meses de dados. Na época, era Big Data. Hoje, beleza, tranquilo. Se você quer fazer isso no Brasil, você pode pôr pelo menos um 0 ali, provavelmente 2. Tá bom? Vamos lá. Qual que é a metodologia? Estou botando slide. Bom, eu explico. A metodologia foi basicamente análise de texto. Eu vou usar o exemplo da minha aqui na frente, tá? Um pouquinho mais velho que a minha filha. E vou lembrar trazer vocês para a época de alfabetização. O que nós fizemos para processar esse volume de dados aqui? Nós criamos uma análise sintática. Tá? A gente estava na alfabetização, no primeiro ano, no segundo ano. Leu o gibi da Turma da Mônica, de Patinhos, dos Donos. O que você entendeu da história? Filha, conta para o papai o que você entendeu. Ah, a Mônica fez isso, o Cebolinha fez um plano, não deu certo, levou para olhar. Ensinar para a máquina é exatamente isso.
Em termos mais técnicos, nós vamos criar baldes de conteúdo, tópicos de conversa. Esses tópicos de conversa vão ser variáveis numéricas desenhadas em um contexto específico. O contexto é primordial. Primordial. O mesmo texto pode cair em 3 níveis de entendimento diferentes baseado no contexto. Isso é muito importante. Tá? Então, cada texto desse caiu em um ou muitos, geralmente muitos baldes de assuntos. Porque o mesmo post fala de omelete de tofu, fala do preço da gasolina e fala também de violência na rua. Então vai cair em diversos posts, em diversos baldes de conteúdo. Cada um desses baldes é um nó de uma taxonomia, uma regra de interpretação, que é um nome interessante do que a gente aprende na escola, com um valor de relevância. Então, esse post caiu nesse balde, valor 0, 0, 3.4, 2,5, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Qual que é a relevância disso? Lembra? Um idioma, 12 dialetos. Culturas particularmente distintas dentro do mesmo país. Apesar de ser muçulmano, hindu e cristão, há permutações no tema. Fazendo uma taxonomia bem feita, eu não consigo estressar o suficiente a importância de taxonomia bem feita, o entendimento de texto bem feito. Lembra aquelas aulas infindáveis de português do primeiro ao 8º ano fundamental? Todo mundo aqui, espero, está todo mundo nerd, e eu, com que se deu bem português. É a mesma coisa. Você vai ensinar isso no computador em 9 semanas. 7. Pode ser uma coisa para fazer antes. A ideia de você fazer isso é que você tira todo o bias, o viés cultural do texto. Ponto 1. Ponto 2. Você mata o texto. Porque agora aquele post, ele vira um vetor. No caso aqui, 37 variáveis. Você tem variáveis numéricas. Eu estou em casa. Beleza. Eu não preciso mais de um cara que faz. Eu morei nesse país, eu falava a língua, tá? Eu ficava mais fácil montar taxonomia. Você consegue processar isso. Então, um arquivo de texto, pelo 37 variáveis numéricas, eu posso linkar. Aí vem que square, eu vou falar aqui mais pra frente, fazer uma regressão simples. Tá? Não foi feito em Scala, foi feito em SAS. E assim que foi a brincadeira. Uma vez que eu fiz isso, eu peguei a variável dependente. Por quê? Porque eu queria mostrar, lembra o problema? Cultura e religião, geografia e a OMC. Como que eu ponho esse país na OMC e não crio uma guerra civil? A variável é a inflação, para poder ter um argumento. Porque na OMC, você não pode entrar na OMC com subsídio de importação. Desde que há elementos fundamentais para prover a saúde da população, ao bem-estar da população. A OMC não exige uma guerra civil aos membros. É um argumento. Eu peguei todas as ilhas, 1,8 milhões de dados, você sabe. E eu sei que esse subsídio é importante à população. A verdade da minha população está tendo troca de proteína. Eles saem de carne, põe para frango para ovo para tofu. Era claro isso nos dados. Tá? O ponto de Analytics foi justamente identificar, extrair e entender padrões. Por quê? Legal. Eu sou extremamente orgulhoso disso. Eu medi inflação em quase tempo real, tá? Usando mídia social.
Legal? Legal pra caramba. Posso para todo mundo. Quem me conhece sabe que eu vivo falando desse projeto, para todo mundo. Sou chato. A importância disso é que um país de 300 milhões de habitantes entrou no OMC. Sem uma guerra civil. É uma história, francamente, faz sentido. Eu acho, pelo menos. E esse é o ponto fundamental de análise. Tá? Você tem que criar uma história. Claro, você tem que ter matemática. Somos todos nerds, tá? Na boa. Os métodos de algoritmos são relevantes. O que eu usei aqui? Depois que eu fiz toda a taxonomia, o desenho da taxonomia, quem quiser eu posso explicar, foi complexo. Não prometia. Teve muita coisa, muita macumba, muito jogo de búzios, teve. Que nem me chamaram outro dia mãe de Ná, teve. Mas com o frigir dos ovos, o modelo que foi apresentado, uma regressão linear, cara. Simples, não teve transformação, não foi log. Regressão linear force sequoise, porque afinal de contas aqui, inflação mais 38 variáveis. Vamos escolher que variáveis caem no modelo. Bumba. Por quê? É fácil de explicar, né? O mais importante, o que fica, o que sai? Tinham variáveis que na regressão linear não tinha significado, não era significativa estatisticamente falando, mas culturalmente, para o argumento para o INC, era. Então fica. Vai fazer diferença? Não, não deixa. Não mata. Vai ficar fácil de explicar. Tá? E os gráficos vai ficar bonitinho, vai deixar os olhos bacanas. Tá? Bom, eu já falei dos benefícios. Agora, vamos falar das limitações. Tá? Tudo bem, foram 9 semanas. Não posso fazer a palestra em 9 semanas e meia, né? Então, as limitações. Conexões sociais. Apesar de eu ter falado de Twitter, Facebook, ambas as APIs do Facebook, e 12 mil blogs, tá? Então são 12.800 blogs, em 11 ou 12 línguas diferentes. Mas podia ser qualquer outra conexão. A metodologia aqui se aplica a qualquer outra coisa. Pode ser e-mail, pode ser máquina a máquina, pode ser ligação do celular, pode ser os três juntos. Tá? São conexões sociais. O problema delas é que é um dado fluido, extremamente dependente de segmentação e demografia. Tá? Nesse país em particular, eles são os segundos maiores usuários de Twitter, de atual Twitter. Isso era numa época, 2012, pré-WhatsApp. Se a gente fosse fazer, inclusive a gente discutiu outro dia, isso. Se a gente fosse fazer isso no Brasil, quem aqui tem uma conta e usa Twitter? Só para ter uma ideia. Tá, vai, 40% da população. Só que vocês não são classe CDI. Então, para fazer isso, para esse ambiente, vocês não são um ponto de referência. É importante encaixar a ferramenta ao seu público-alvo. Lá funcionava. Tá, lá você via a empregada doméstica com o smartphone da Samsung, ou na verdade feita na China, ou aí, com o tweet, falando para a filha que ela tinha que buscar coisa para ir comprar. Que era barato, não sei aonde. E a linguagem? Na boa. Tweets, eu tive que pegar o meu sobrinho, que na época eu tinha 17 anos, para servir de consultor técnico para mim. Falou, Patrick, isso para mim. O que é o OMG? Pelo amor de Deus. Então ele fez o dicionáriozinho. Tá? Não, é verdade. Tá? Aí depois teve as permutações que não dá para não dá para mencionar, mas que seja. E a linguagem é muito fluida. Então a taxonomia, o dicionário de dados, tem que ser atualizado muito rápido. Estou terminando já, tá, gente? Isso aqui aconteceu. Então, quando vocês forem usar esse tipo de fluxo de dados, por favor, tomem cuidado. Tá?
vale a pena demais. Só tomem cuidado. Tá? Agora, esse ponto aqui, para mim, eu acho que foi, para mim, a minha grande lição desse projeto. Por quê? A minha filha tem 8 anos. Na época, quando a minha filha e ela tiverem com a minha idade, 28, o mundo vai estar significativamente diferente do que está hoje. Não vai ser uma evolução orgânica. Eu realmente acredito que nós estamos numa mudança cultural. O mundo realmente é um planeta só. Tem muita fluxo de Facebook, fluxo de Twitter, fluxo de WhatsApp, que não é brasileiro. Não foi gerado aqui. Não foi gerado. É consumido aqui, mas não foi gerado aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Você rastreia o vem da Ásia e vice-versa. Então as barreiras estão, etnias de uma certa forma estão quebrando, o mundo vai mudar. Para onde ou como, outra conversa, tem que pagar cerveja. Tá? Agora, no dia a dia, isso tudo é um termômetro macroeconômico. Eu vou falar no próximo slide, vocês verem ainda. Eu usei inflação porque inflação é fácil de explicar, é fácil de se relacionar. Mas para aqueles economistas lá no fundo, pense em qualquer outra variável macroeconômica. A logística, importação, exportação, política econômica, desenvolvimento humano, e por aí. Antes de eu mostrar o último slide, perguntinha, já que está todo mundo quieto. Vida social, mudança cultural, termômetro econômico, de inflação na vida social. Sério? Vocês acreditam nisso ou não? Explica isso. Essa foi feita uma pergunta. Essa foi a pergunta que foi feita para mim. Explica isso. Porque detalhe, uma das razões de eu ser chato com essa apresentação é que eu não apresentei. Quem apresentou foi o ministro de Estado para o gabinete do presidente da República, todos os chefes de divisão das Nações Unidas e 45 embaixadores internacionais residentes naquele país. Uma sala 3 vezes maior que essa, que tinha um brasileiro, baixinho, gordinho, careca, dando um grito lá atrás, de felicidade. E eu não apresentei. Tá? Então, antes do ministro subir no palco e apresentar os meus dados para esse tipo de audiência, explica para mim por quê. Faz sentido, é uma história linda, gostei, valeu, a gente vai usar essa história. Explica para mim. Explica para mim que não é bom. Eu expliquei usando a minha avó italiana. Todo domingo, na hora do almoço, a família inteira se juntava para comer na casa da avó. Eram 4 filhos, os maridos, e tem um bando de gente. Era uma gritaria sem fim. Coisa ótima, aquele auê todo, lá, todo mundo gritando. Naquela conversa, naquele almoço toda semana, eu lembro disso claramente. Eu era moleque, verdade é. Os adultos discutindo os eventos da semana. Aonde comprar gasolina, um absurdo que a gasolina está cara. Eu comprei peixe, imagina só o preço. Não, mas eu comprei peixe no céu, não está barato. Uma troca de proteína. Essa conversa toda. E havia essa troca de informações na mesa com 12 adultos. 10. Tá? Havia a troca de informações. Contei essa história. Agora, imagine que essa mesa tem 150 milhões de pessoas. E você entende o que eles estão falando. Consegue relacionar isso a um ambiente socioeconômico e você sabe exatamente em que parte do país eles estão. Esse é a lógica do processo.
Agora, imagina você conseguir ter uma mesa ainda maior. Tá? Só para terminar, a gente pode ir com os números. Sugestões de próximos passos. Isso foi uma POC. Tá? O processo foi aprovado, foi implementado, está sendo implementado até hoje. Tá? Há uma mudança significativa no desenvolvimento econômico desse país. E provavelmente o próximo secretário geral das Nações Unidas, também que não terminar, vai ser o presidente que estava na época. Tá? Muito provavelmente. Mas só, sugestões de próximos passos. Segmento. Tá? Se eu fiz isso para a inflação, eu posso fazer isso para a indústria agropecuária de Santa Catarina? Posso. Posso fazer para varejo na temporada de Florianópolis? Posso. É a flexibilidade. É a mesa no domingo da casa da minha avó. E aí? Você viu aquela a Renner ali do Itaguaçu está com promoção? Eu não sabia. Vai lá que umas coisas bem atacadas. Desculpa a promoção sem querer, tá? A loja de YZ. E, na época já era, depois ficou pior ainda, desenvolvimento de política econômica, o suporte a desenvolvimento de política econômica bem feita para o bem comum é hobby. Tá? Long live the nerd. Desenvolvimento de política econômica para o bem comum. Porque agora você sabe o que as pessoas querem, que tipo de dificuldade elas estão tendo, uma granularidade incrível. Um dos problemas que a gente teve, que a inflação é mensal. Mídia social, eles puxavam a cada 15 minutos. O fluxo, a taxonomia, era calculada, a regressão era recalculada a cada 15 minutos. E aí, você conseguia ajustar e calcular a inflação semanalmente, eu tenho early warning. Eu tenho um sistema de aviso, peraí, aconteceu alguma coisa, porque a gasolina está subindo mais do que devia no sul de Florianópolis. No Mal do Sul, tá? Um absurdo. A percentagem mais cara. Por quê? Então, essa é a pergunta, tá? Tem como fazer alguma coisa para contrapor isso? Tem, não tem. Crescimento econômico. Tem diversos outros aspectos que você pode fazer. As pessoas, discutindo entre elas, elas criam as próprias soluções para o problema. Tomadores de decisão, se ouvissem isso, você não precisa ser gênio. Ouve o que as pessoas estão falando. O rapaz lá no fundo dos vermelhos, 4 escondido ali atrás, pode ter dado uma ótima sugestão no blog, e falou, pô, cara, não vou essa sugestão. Você não precisa reventar a roda. Depois de descobrir. Vamos implementar, faz sentido. Imagina uma mesa, 150 milhões de pessoas. Gente, desculpa o blá blá blá, mas no final de noite a gente fez um pouquinho de palhaçada. Esse tipo de apresentar, espero que tenha valido a pena. E a volta de vocês. Dá uma direção, por favor. Você fez casa, né? 280 milhões de pessoas, 17.500 ilhas, 350 dialetos, o maior país muçulmano do planeta. Antes ou depois do Brexit? Eu não sei se vai entrar nesse quesito, mas eu fiquei interessado em saber em relação às linguagens, como tem vários dialetos no FlashX. Eu queria saber se o algoritmo de vocês aprendeu esses idiomas ou ele usou, por exemplo,
O Facebook, por exemplo, assim como o Graph, vai lá com a parte de translation, com o Bing, por exemplo. Aí meio que usar meio que essa API para fazer já essa tradução. E se vocês usaram o idioma nativo ali para trazer esse dado, se vocês também tiveram um problema com o encoding, por exemplo, um dialeto X tem um encoding diferente, e para entrar no framework, por exemplo, se vocês tiverem que fazer algum tipo de conversão, ou até tipo, algum tipo de translation, antes de passar para ele. A parte de processamento de dados foi complicada, porque o país tem uma população considerável, no Ghana, que é de etnia chinesa. Então, eles escreviam ou em mandarim ou em cantonês. Geralmente mandarim. E o caractere chinês, tá, estudo o nosso alfabeto é de dígitos simples, né? Você tem que processar os dados diferentes. Agora, é um idioma, tá, que é a base da gramática. Os outros dialetos, pensa eles como simplesmente variação de gramática. A sintaxe é a mesma. Com exceção de mandarim e de hindi. E árabe. Tinha também árabe. Complica um pouco a vida, mas a gente foi processando. Uma coisa que era muito comum é que se você fala duas línguas, você geralmente explica em duas línguas. Principalmente se você sabe que a sua audiência sabe as duas línguas. Tá? É complicado. Então, a gente tem que calcular, tinha que detectar a língua nisso. No meio do caminho, então você começou em língua Y, tá? País, você fala, você não sabe. Tá? Começa em Bahasa e termina em mandarim. Tá? Então, você tem que pegar em Bahasa, processa, mandarim, processa juntos dois e costa. Tá? Foi complicado. Não foi simples, não, mas tem uns lugares que você faz. A gente usou bastante Parser. Parser é a linguagem sintática. Baseado numa sequência de eventos dentro da frase, essa palavra é um advérbio, é um pronome, e por aí vai. A mesma palavra, esta ou está, dependendo se é advérbio, se é verbo, seja, tem valores semânticos diferentes. A gente precisava disso. Foi parte do modelo matemático. Mais uma? Oi, boa noite. Tudo bom? Eu já tinha visto uma outra palestra sua aqui, tinha gostado bastante. E essa daí eu fiquei bem interessada. E assim, a minha dúvida é que quando você falou em taxonomia, eu pensei logo como que você criou, quais ferramentas você utilizou para construir essa taxonomia. E a outra pergunta é quando você falou dos baldes, fez aquela analogia, né, e dos valores que, né, associados lá, você usou o que para gerar esses valores, principalmente, porque parece muito com uma ontologia fuzzy, né? Tipo o grau de pertinência para cada classe. Enfim, aí eu só essa minha queria saber. O processo, a ferramenta, tá? É relevante, você pode implementar isso em Python, R, Scala, provavelmente. O que a gente fez? A gente passou por um passo primeiro para detectar o que é pronome, nome, verbo, substantivo, agora. Tá? Criamos uma tabela de frequência, que é normal, que você faz taxonomia, tá? Todos os termos, preparados pelo menos uma vez no seu corpus, os documentos popula isso. É uma tabela monstruosamente grande, cheia de zeros e uns. O que eu quero é saber são os componentes principais disso. Tem diversos algoritmos que processam isso. Os dois melhores, tá? O segundo melhor é LDA, Latent Initial Allocation, que é o processo matemático. Tá? E o que eu usei foi Single Value Decomposition, que você processa tudo isso. Essa a variação não é Single Value Decomposition. Você tira os componentes principais, calculando distâncias. As distâncias processadas no log viraram os coeficientes, que é muito parecido com uma ontologia fuzzy. Tá? Então, os clusters calculados em SVD eram os tópicos, foram 36 tópicos. E eles aparecem simplesmente com palavras. Esse cluster é essa palavra, essa expressão, palavra, 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 expressão, 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 expressão. Aí vem a interface mais importante desse processo todo, é a interface keyboard-cadeira, tá?
do carequinha, que lia aquilo ali, lia alguns documentos e dava um nome para aquela categoria. Então, eles foi categorizando literalmente no braço esses 37 números. Mas toda a alocação dos pesos era tudo calculado matematicamente baseado na distância. Claro, se eu mudar o corpus, muda o peso. Tá? E muda também os gráficos. Por isso foi tão importante a gente pegar aquilo lá, 12 mil blocos, para poder ter uma cobertura mais homogênea possível nas classes CDI. Tranquilo? Algo mais? Última pergunta? Douglas? Parabéns pela palestra. Eu queria saber se esse trabalho de vocês, se chegaram a fazer algum estudo de usar essa ferramenta como um preditor e não só como um analisador de tempo real. E tudo isso porque eu trabalhei em banco que para o Brexit, no Banco Europeu, eles tinham a mesma ferramenta de análise, tentaram usar como preditor e ela falhou. Assim. O seu banco era o RBS? Ou era o Banco da Scotland? Não, era só se esteja errado. O RBS tem essa ferramenta, era a mesma plataforma, tá? Eles criaram na época eles criaram um projeto chamado 5 Nações, onde fizeram isso em 5 línguas a PPKS, para fazer justamente isso, que funciona com uma maravilha. Esse processo, eu não posso falar isso, mas ele foi implementado e está live hoje. Já faz 5 anos. Ele é relativamente bem sucedido. Tá? Por que relativamente bem sucedido? Porque eles segmentaram por áreas específicas, regiões específicas, e os dados são interessantes. Não pode discutir muito, eu não tenho acesso aos dados, mas o feedback está funcionando. Tanto é que o Caracoles vai ser um novo secretário-geral. Gente, muito obrigado e valeu. Então é isso. Muito obrigado a todos que vieram. Mais uma vez, obrigado ao CIASC, que representaram o Gabriel. E, então, quem quiser ajudar a organizar esse evento e outros, pode entrar em contato comigo ou com a Melissa. Quem quiser palestrar ou propor uma oficina ou qualquer coisa desse gênero também, é muito bem-vindo. A gente está precisando de coisas, atividades para o próximo evento. E, última coisa, quem quiser, a gente vai lá ali naquele posto, tomar cerveja e comer coisas. Então, bora lá?